Tem um aqui, mas não é você? Esse um aqui é você? Não. Ah, não apareceu o nome de ninguém? Parece lá embaixo. Ah, Josimara. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí estudando a carta aos Hebreus, e hoje nós vamos entrar no capítulo 4, estudar o capítulo 4 desta carta, a entrada no descanso de Deus pela fé. Nós temos estudado esse texto precioso da Palavra de Deus, a carta aos Hebreus, e lembrando, recordando que a carta aos Hebreus ela é uma defesa da fé. O autor ele estava defendendo o nome de Cristo, defendendo a superioridade de Cristo, lutando contra a apostasia. E o que é apostasia? É o abandono da fé. Os crentes de Israel estavam, os judeus crentes estavam abandonando a fé em Cristo e voltando para o judaísmo, influenciados pelos judeus que são aí chamados de judaizantes, que queriam fazer com que eles abandonassem a fé em Cristo e voltassem à prática da lei, a prática da lei de Moisés, dos mandamentos da lei. Então nós vemos no capítulo 4 ele nos convidando aqueles leitores a olharem e crerem em Jesus. Olhar para Jesus e crer na sua palavra. E o capítulo 4, nós vamos ler só um trecho, ele vai dizer assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda de parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia e todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Bem, vamos ler só até aqui, porque durante o estudo nós vamos recorrendo ao texto e a alguns versículos para nós nos situarmos. Então, meus irmãos, como eu disse, o autor da carta aos Hebreus, ele vai continuar exortando, chamando a atenção dos seus leitores
combatendo a apostasia, combatendo o abandono da fé. E ele vai dizer que os privilégios que os crentes têm, que os crentes alcançam por meio de Cristo, na pessoa de Cristo, são muito maiores, muito superiores, e isso nós vamos ver muito na carta aos Hebreus. O autor falando da superioridade de Cristo, da superioridade das bênçãos que Cristo oferece, da superioridade das recompensas em se servir a Cristo, que são muito superiores às bênçãos da lei. Lembrando que o estudo da carta aos Hebreus é um estudo onde nós, como já falamos, vamos nos aprofundar um pouco mais, Vamos aí nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus e principalmente no trabalho e na obra salvadora de Jesus. Então, se os ensinos de Cristo são muito superiores aos desfrutados na lei de Moisés, nós vamos ver aqui, perceber o que o autor estava tentando fazer. Estava falando, gente, não se deixem enganar, vocês estão debaixo de uma graça muito maior, vocês são participantes de uma graça muito maior. Jesus Cristo é muito maior, muito superior à lei, aos profetas, a Moisés, a Abraão, E quando ele falava isso, não significa que Moisés, Abraão e os profetas não são importantes, ou que não têm mais utilidade, mas sim que quando Cristo veio, o Senhor, claro que o Senhor é superior aos servos, o Senhor é superior aos profetas, é superior a Moisés, é superior a Abraão, não que eles sejam menos ou não tenham valor, mas quem pode se comparar a Cristo? Quem pode se comparar ao Senhor e Criador de todas as coisas? Então ele vai entrar nesta defesa, porque aqueles homens estavam falando assim: vocês estão acreditando nesse Jesus? Nossos pais, os profetas, viveram debaixo da lei de Moisés, e Israel sempre viveu debaixo da lei, e agora vocês vão abandonar a lei para se apegar a Cristo? Para se apegar a esta graça, a esse evangelho que é pregado hoje? Voltem para que vocês vivam em paz, voltem para que tudo volte a ser como era antes. Mas é aí que está. Jesus veio para mudar as coisas. As coisas não seriam mais como eram antes. E esta mudança e esta renovação, que foi profetizada pelos profetas, que foi anunciada no Antigo Testamento, se cumpriu em Cristo. Então, a carta aos Hebreus, ela vai defender isso e vai dizer: vocês, a lei teve o seu papel, mas agora nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, e Jesus é muito superior, porque o dono da casa, aquele que a construiu, aquele que a criou, é superior aos servos. Então nós precisamos crer, aqui neste capítulo 4, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos crer e acreditar nas boas novas do Evangelho, e nas boas novas, nas boas notícias que Jesus nos apresenta na sua palavra. No versículo 2, nós vemos assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles no passado. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós vemos, meus irmãos, que para que nós recebamos a palavra, e esta palavra
traga salvação, ela precisa vir acompanhada da fé. Porque se ela não vier acompanhada da fé, que é um dom de Deus, que Deus coloca no coração dos homens, a palavra de Deus é apenas mais uma palavra. A Bíblia é apenas mais um livro. Porque se não for pela fé, é a fé que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos para que nós venhamos a crer, venhamos a acreditar, venhamos a confiar nessas ricas promessas. Em primeiro lugar, a palavra dos irmãos de Deus, ela é pregada para que nós nos beneficiemos dela. A palavra de Deus, ela é benefício para nós. Por quê? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós vamos ver o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, pela palavra de Deus e pela fé na palavra de Deus, o homem de Deus é aperfeiçoado e habilitado. Mas tem aqueles, meus irmãos, que ouvem a palavra de Deus e não aproveitam aquilo que eles ouviram. E isso aconteceu com Israel, tanto no Antigo Testamento, como estava acontecendo agora, no período do Novo Testamento. Pessoas que ouvem a palavra, mas não creem, não acreditam, não aproveitam. E é por isso que ele vai dizer: aqueles que ouviram, mas isso de nada lhes aproveitou. Eles receberam a boa nova do Evangelho, mas de nada aproveitou. Da mesma forma que lá atrás, os profetas traziam a palavra de Deus, traziam o mandamento do Senhor, e as pessoas rejeitavam. As pessoas diziam não criam, não acreditavam, e continuavam rebeldes contra Deus, continuavam virando as costas. Meus irmãos, quando nós não cremos, quando o ser humano não crê, não acredita na palavra de Deus, naquilo que ele ouve, não a aproveita, ele também não desfrutará dos benefícios que a palavra traz. O que o autor aos Hebreus ele vai dizer aqui é que também, se você não recebe com alegria a palavra, se você não crê, por isso a palavra ela é destinada, é pregada a toda criatura, mas só aqueles que a aproveitam são aqueles escolhidos, aqueles que Deus implanta no coração a fé, para receber com alegria a palavra que eles ouvem. Porque se você prega, por isso, nós vemos Jesus contando a parábola do semeador, ele vai dizer que há muitos tipos de coração, há muitos tipos de solo, mas isso não tira a responsabilidade e o dever do semeador de sair a semear. O semeador não escolhe, ele não tem como saber aonde a semente vai cair, ele apenas semeia. O crescimento, a germinação, e se aquela semente dará fruto, depende de cada coração e do Senhor. Preguemos a palavra, anunciemos a palavra, mas muitos ouvirão e não crerão. Aquele coração que a semente que é à beira do caminho, onde rapidamente os pássaros vêm e levam e não se aproveita nada. Vão ter algumas pessoas que até acreditarão por um certo momento, mas depois as provações e as dificuldades deste mundo vão afastá-la da fé.
que são o solo rochoso, onde não há raiz, e o solo espinhoso, aonde os espinhos sufocam a semente. E há aqueles que aproveitarão completamente, que é o bom solo, aonde a semente cairá, germinará e frutificará, dará muito fruto. Por isso, meus irmãos, para que nós experimentemos estes frutos, para que nós possamos dar frutos, frutificar, para que nós possamos gozar, experimentar os benefícios e tudo aquilo que a palavra de Deus traz junto dela, nós precisamos recebê-la em nossos corações com fé, crer, acreditar. Por isso que o autor ele vai dizer aqui claramente: olhemos para Jesus e creiamos na sua palavra, acreditemos na sua palavra. Nós temos que entender que o contexto da igreja era um contexto, naquele primeiro século, um contexto de perseguição, de grande perseguição e de influências. Então, quando ele fala de benefícios da palavra, e principalmente de descanso, ele estava falando para que nós encontremos descanso, para que nós encontremos o descanso em meio às lutas, em meio às crises. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e crer na sua palavra, crer no seu evangelho. Porque aquele que crê, aquele que acredita, aquele que crê na palavra do Senhor, ele vai experimentar a verdadeira felicidade. Mas Bruno, como ser feliz naquela época, no meio da perseguição, aonde os crentes eram jogados aos leões, eram queimados nas fogueiras, eram queimados, cortados pelo meio, decapitados, cozidos em óleo quente? Imagina você ser cozido em óleo quente? Os cristãos passavam por isso. Mas como? Que felicidade é essa? Que alegria é essa? Meus irmãos, é a alegria de Paulo e Silas na prisão. Depois de serem açoitados, chicoteados, eles foram presos pelo pé, e durante a noite, ali à meia-noite, eles cantavam louvores e oravam a Deus. Esta é a verdadeira felicidade, a felicidade que não depende das circunstâncias. A felicidade, a verdadeira felicidade é aquela que está colocada em Deus. E quando a nossa felicidade está colocada em Deus e não nas coisas, nas circunstâncias, essa felicidade ela não pode ser abalada, porque pessoas, coisas, circunstâncias, elas podem nos decepcionar. Nós podemos ficar tristes com pessoas, circunstâncias podem nos afetar, coisas podem nos afetar, mas quando a nossa felicidade está posta em Deus e na sua palavra, nada vai nos afetar, porque em Deus não há variação de mudança. Ele jamais nos decepciona. Então esta era a felicidade de Paulo e Silas quando eles cantavam. Esta é a felicidade que fez com que o apóstolo Paulo, preso em Roma, condenado à morte, escrevesse a sua carta aos Filipenses, a carta da alegria, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Só quem está alegre, está feliz no seu coração, pode recomendar e escrever palavras de incentivo e de alegria para os seus irmãos. Mas a alegria de Paulo estava onde? Na sua liberdade? Não,
porque ele estava preso. A alegria de Paulo estava nos seus bens? Não, porque ele não tinha nenhum. A alegria de Paulo estava na sua saúde? Não, porque ele tinha um espinho na carne e além disso estava no fundo de um calabouço. A alegria de Paulo estava na sua própria vida? Não, porque Paulo estava condenado à morte. A alegria de Paulo estava posta em Deus. Então é isso que dá o descanso para o crente, que faz com que o crente se levante todos os dias para mais um dia de luta, mais um dia de batalha, mas feliz, com um sorriso no rosto, porque a sua felicidade está no Senhor, e todas as outras coisas são consequências. Todas as outras coisas ele tem como parte ali da vida do dia a dia, mas não coloca a sua felicidade ali, nessas coisas. Então o autor aqui, a partir do versículo 3, ele vai descrever, ele vai falar da felicidade daqueles que creem na palavra de Deus, da felicidade daqueles que encontram consolo, encontram alegria e felicidade no Senhor, e ele vai comparar esta felicidade com o descanso. Aí você pode perguntar assim, mas Bruno, por que ele vai comparar a felicidade com o descanso? Porque lembrem que ele estava escrevendo para crentes perseguidos. Ele estava escrevendo para crentes que eram duramente perseguidos. Então, para aquela realidade da igreja primitiva, ter descanso, ter paz, era felicidade. Ele vai comparar com o descanso. Descansar em Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Nós, porém, que cremos, entraremos no descanso, conforme Deus tem dito. No passado, ele vai lembrar do descanso de Deus no 7º dia, quando Deus conclui toda a criação, Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que ele tinha feito. Ele também vai falar do descanso de Israel quando entrou na terra prometida. Josué 21, 43 a 45. Olha, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. De onde veio essa paz, esse descanso, esse repouso? Porque Israel creu na palavra do Senhor, creu na promessa. Josué entra na terra prometida, conquista a terra prometida, confiado no Senhor, e ao final da batalha eles vão desfrutar do descanso. Eles vão desfrutar da paz dos inimigos em redor, na sua terra da promessa. E Josué vai terminar dizendo que nenhuma das palavras de Deus falhou. Todas elas se cumpriram. Então, quando nós acreditamos e cremos na palavra de Deus, ainda que na nossa caminhada nós passemos por lutas, por batalhas, o que está reservado para nós é esta paz, é esse descanso,
que todos nós vamos desfrutar. E era isso que o autor aos Hebreus queria passar para a igreja. Mais uma vez nós destacamos o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Ele vai buscar no Antigo Testamento, ou seja, na lei e nos profetas, o embasamento para tudo aquilo que ele estava dizendo. Então ele vai dizer: não acreditem nesses que querem fazer vocês voltarem para a lei, porque a própria lei e os profetas falavam deste tempo que nós estamos vivendo hoje. Anunciaram a Cristo e o descanso que viria com ele, e para todo aquele que nele cresce. Então ele fala do descanso que os antigos tiveram em Jesus, e ele vai falar também do descanso que eles ali naquele tempo presente experimentavam. Ele vai dizer que naquele tempo, o descanso espiritual que o crente, que aquele que crê, desfruta em Jesus. Porque olha só o que Jesus vai dizer, palavras de Jesus que Mateus registrou no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Cansado, sobrecarregado, vinde a mim, porque em mim há descanso, em minha paz. Em mim vocês encontrarão a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que ele próprio vai dizer: eu vos deixo a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Essa paz falsa e passageira que o mundo dá, Jesus vai oferecer a verdadeira paz, o verdadeiro descanso, o verdadeiro consolo para todos aqueles que colocam, que colocam nele a sua fé, o seu coração, colocam nele as suas esperanças. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a minha alma. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Onde nós aprendemos de Jesus? Na sua palavra. O lugar onde nós vamos aprender de Jesus é na sua palavra. E quando nós cremos e nos voltamos para a sua palavra, nós vamos encontrar descanso para a alma. Porque descansar o corpo é só dormir. Você dorme, você deita, se está muito cansado, você deita um pouquinho e descansa o corpo. Mas você sabe, meu irmão, minha irmã, que descansar a alma é outra coisa. Descansar a alma é totalmente diferente. Quando a alma está aflita, quando a alma está cansada, quando a alma está sobrecarregada, você pode dormir uma semana direto, você vai acordar da mesma forma. Jesus aqui vai oferecer este consolo para a alma, para o coração, porque ele vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ele veio para isso, ele veio para pagar o preço pesado que a lei requeria, e ele tirou das nossas costas o pesado fardo da lei. Ele tirou das nossas costas a condenação da lei e colocou o seu jugo, o seu fardo, que é leve. Por que é leve? Porque ele levou sobre si o pesado. É como se você vai na venda, no mercado, e tem lá um monte de sacola, aí alguém pega todas aquelas bolsas pesadas para você e deixa só um armazém com pé de alface para você levar.
levou o peso por nós e colocou nas nossas costas um jugo suave e um fardo leve. Este foi o presente. E aqueles crentes estavam querendo se livrar daquele fardo suave e voltar para o fardo pesado, voltar para a lei. Então o escritor aos Hebreus está tentando dizer assim: vocês estão ficando doidos, porque vocês querem largar a leveza e a alegria de Cristo para voltar para o peso, para o jugo da lei. E o escritor também vai falar do futuro. Ele fala do descanso que Israel teve em Deus no passado, lembrando de Josué. Ele vai falar do descanso que os crentes estavam tendo naquele tempo presente, nas palavras de Cristo, que nós temos hoje. Como eu acabei de ler, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele vai falar do descanso futuro, que depois desta jornada aqui na terra, aonde Jesus já alivia o nosso fardo, já pagou o preço por nós, nós vamos viver uma vida eterna no descanso de Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós, uma eternidade junto dele, junto ao Pai. Versículo 9, ele vai dizer: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. No passado, ele vai lembrar de Josué na terra prometida. No presente, nos nossos dias, ele vai lembrar das palavras de Cristo: aprendei de mim que sou manso, vinde a mim todos estáis cansados. E ele vai lançar o olhar para o futuro e vai falar do descanso que nos aguarda no céu. Ele vai dizer: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E vai dizer lá, que nós vamos ver em Apocalipse 14, 13. Em Apocalipse 14, 13 nós lemos: então ouvi uma voz no céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que descansem. O descanso que nos aguarda depois dessa vida, quando esta vida passar. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, que são cuidados e consolados e confortados pela sua graça, pela sua misericórdia aqui na terra. Depois que esta nossa jornada aqui acabar, nós encontraremos o descanso definitivo. Entenderam? O autor está dizendo: vocês experimentaram o descanso de Deus no passado, vocês estão experimentando o descanso de Deus no presente, e vocês encontrarão o descanso eterno no futuro, quando a vida de vocês acabar aqui nesta terra. Todos os que creem na palavra de Deus, em todos os momentos da história, desde a fundação do mundo até o último dia, todos vão entrar no descanso. Todos estarão neste descanso, reservado àqueles que creem, que creram, que receberam a palavra do Senhor pela fé, que perseveraram em seguir ao Senhor. E ele vai, o autor ele vai usar aqui ele vai falar deste descanso, e nós podemos citar o exemplo de
Josué e Calebe. Todo o povo estava no deserto, incrédulo, e quando eles chegam às margens do Jordão, Moisés escolhe 12 homens para espiar a terra de Canaã, a terra da promessa. Aqueles 12 homens ficam 40 dias rodando toda a terra, rodando, espiando a terra da promessa, e depois de 40 dias aqueles homens voltam, e a palavra de Deus diz que 10 deles começaram a dizer: é impossível para nós, não vai dar certo, eles são muito fortes, eles são muito maiores que nós, não tem como, não tem como. E apenas Josué e Calebe creram. Apenas eles dois disseram: não, mas o Senhor está conosco, e se Ele prometeu a terra, se é a sua palavra, essa palavra vai se cumprir. E o Senhor se levanta em ira contra aquela geração, e todos aqueles homens são obrigados a voltar para o deserto, para que morressem no deserto. Mas o Senhor disse a Moisés: apenas Josué e Calebe entrarão na terra prometida, entrarão no meu descanso. Por quê? Porque eles creram, porque eles tiveram fé. Assim, meus irmãos, esta vida. Tem aqueles que olham para o tamanho dos problemas, tem aqueles que duvidam por causa das circunstâncias, das grandes muralhas de Jericó, dos carros de ferro, dos gigantes, e tem aqueles que dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que eu ande no vale de sombra de morte, não temerei mal algum. A esses está reservado o descanso. Josué 21 vai dizer: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. Josué 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Perseverei. Mesmo, meus irmãos, Josué e Calebe viram as mesmas muralhas de Jericó que os outros 10. Eles viram os mesmos carros de ferro que os outros 10, os mesmos gigantes, as mesmas grandes cidades, os mesmos exércitos. Mas os outros olharam para o muro de pedras, os outros olharam para as circunstâncias, mas Josué e Calebe olharam para o Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos descanso. E é exatamente isso que o capítulo 4 fala. Que nós, quando olhamos para Cristo e cremos na sua palavra e nas suas ricas promessas para nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, descanso para o nosso coração, apesar dos problemas, apesar das muralhas, apesar dos gigantes, porque o nosso descanso vem do Senhor e não daquilo que vemos. Nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos por Cristo. E ele vai dizer que vai encerrar aqui com um versículo muito precioso que diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemos-nos para entrar no descanso. Como nós nos esforçamos?
nos esforçamos em manter firme a nossa fé, em nos manter fiéis à palavra de Deus, em estar sempre olhando para Jesus. Este é o nosso esforço, esta é a nossa luta. Porque, meus irmãos, nós não estamos livres da luta, mas nós temos quem nos proteja, quem nos defenda. E o final nós vamos parar no 13, porque no versículo 14, 15 e 16, já muda o assunto e entra no tema do próximo estudo. Então nós vamos estar hoje só até o versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, ele vem falando, que nós devemos crer e olhar para a palavra de Deus, ter fé na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos garante descanso para a nossa alma, que aqueles crentes deveriam voltar os seus olhos para Cristo, e ele vai encerrar aqui com chave de ouro, falando o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Meus irmãos, que versículo, que palavra. E ele vai concluir esta exortação falando exatamente do poder da palavra de Deus, de como a palavra de Deus é poderosa. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a palavra de Deus é divina, é de Deus, vem de Deus, não é palavra de homens, é palavra de Deus. A sua origem, esta palavra revelada, ela não foi, meus irmãos, pensada no coração dos homens. Ela foi dada, inspirada pelo Espírito Santo e registrada por homens de Deus chamados para isso. Em segundo lugar, ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é fonte de vida. Ela não é apenas viva, mas ela também dá vida. Esta palavra, ela não é morta, ela é viva. Por isso, esta palavra, meus irmãos, ela tem, desde que começou a ser escrita, nós podemos colocar aí de 4 a 5 mil anos. E ela é atual. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Esta palavra é atual. A mesma esperança, e ela dava respostas aos crentes lá nos tempos do autor aos Hebreus. Ela dava resposta aos crentes lá no Antigo Testamento, quando tinha apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela dava respostas aos crentes há 200, 300, 500 anos atrás. Ela falava e ela fala aos corações dos crentes durante toda a história. Ela é viva, ela é uma coisa viva, ela não é morta em si. Toda vez que você abre esta palavra, o Espírito fala de forma diferente ao seu coração. Você pode ouvir mensagem pregada numa passagem desta Escritura 100, 200, 300 vezes. Cada vez essa palavra vai falar uma coisa diferente para você, porque ela é viva, porque ela tem vida. Ela é viva em si mesma, porque ela vem de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é resposta para as nossas dúvidas, para os nossos anseios, para as nossas perguntas.
Ela dava consolo a pessoas há 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, pessoas olhavam, liam essa palavra e encontraram consolo para suas almas. Hoje, nós encontramos. E se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não voltar antes, daqui a 1000 anos, pessoas encontrarão consolo nesta palavra, e os nossos ossos já serão pó. A Bíblia é viva, ela é maior do que tudo, ela é maior do que nós. Ela não é apenas um livro, ela é a viva palavra de Deus. E o autor aos Hebreus destaca isso com muita ênfase. Ela é eficaz porque a palavra, esta palavra, ela tem eficácia naquilo que ela se propõe. Como assim? Quando você ouve a palavra de Deus e quando esta palavra é apresentada para você, ela cumpre o papel pelo qual ela foi escrita, que é a salvação, a conversão, o consolo, o encorajamento. Esta palavra não volta vazia. Quando esta palavra é pregada, ela nunca, jamais volta vazia, porque ela tem eficácia, ela consola, ela educa, ela julga. Esta palavra é eficaz. E ele vai comparar a palavra de Deus também com uma espada, e vai dizer que ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta, ela fere a todos que nela tocam. Mas Bruno, como assim ela fere? Porque nós vamos ver mais adiante um pouco, porque ela expõe os nossos pecados. Porque diante dela, nenhum pecado fica encoberto. Ela nos penetra, ela nos corta. Todos aqueles que chegam perto desta palavra são mudados de alguma forma, são influenciados de alguma forma, jamais serão os mesmos. E a espada de 2 gumes, ela não apenas corta, mas ela penetra. Ela é penetrante. A palavra de Deus diz que ela não apenas nos corta, mas ela também penetra. Ela vai aonde nenhuma outra espada vai. Ela vai dizer que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela alcança o mais fundo da alma do ser humano. Ela vai até, você com uma faca comum, ou com uma espada comum, você pode cortar a alma de alguém, Sr. Luiz? Claro que não. Mas com a palavra de Deus, com a espada da armadura de Deus, você penetra até as juntas e medulas, até a alma, até o espírito. Ela vai dividir, ela vai separar o falso do verdadeiro. Se ela tem o poder, meus irmãos, preste atenção no que ele quis dizer. Se a palavra de Deus, se a espada de Deus, se a espada de 2 gumes, que é a Bíblia, ela tem o poder de dividir alma e espírito, o que ela não pode fazer com a verdade e com a mentira? O que ela não pode fazer com as coisas, né, deste mundo? Então ele está querendo dizer que ela vai separar o falso do verdadeiro. Ela vai dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela vai discernir. Sabe por quê? Por que o autor está dizendo que ela vai discernir os pensamentos e propósitos do coração? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus revela o interior do homem.
ela vai revelar tudo aquilo que está no coração do homem e vai colocar para fora. Diante dessa espada de dois gumes, tudo é exposto. Por isso que ele vai terminar dizendo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de quem devemos prestar contas. A quem nós vamos prestar contas? A Deus. Então ele está dizendo que a palavra de Deus, ela tem poder de expor, de trazer à tona, de colocar para fora aquilo que está no coração do homem. Porque assim como a palavra vem de Deus, diante dos olhos de Deus nada está oculto. E a palavra tem este poder de expor, de colocar para fora. Olhar para Jesus, meus irmãos, fugir da incredulidade. Nós precisamos cada dia mais nos apegar à palavra de Deus. Olhar para Jesus, fugir da incredulidade, da murmuração, da reclamação, da incredulidade. Fugir disso, porque quando nós olhamos para Jesus, automaticamente o nosso coração deixa de questionar, de duvidar. E apegar-se à palavra de Deus, mergulhar na palavra, meditar na palavra, é o segredo para ser bem sucedido, conforme Josué capítulo 1. Josué, toma cuidado de fazer tudo quanto aqui está escrito. Medita nesta palavra de dia e de noite. Assim farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido por onde quer que andares, porque eu estarei contigo. Nós vivemos, meus irmãos, assim como aqueles crentes lá da igreja dos Hebreus, em tempos de apostasia, onde muitos têm desviado os olhos do Senhor e se afastado da fé, se afastado do Evangelho. O Evangelho simples, o Evangelho que traz descanso, o Evangelho que traz conforto, felicidade, a verdadeira alegria. As pessoas estão se afastando deste Evangelho e voltando a carregar fardos pesados, tirando o fardo leve de Jesus e pegando o fardo pesado do pecado. Estão andando arcadas, quando poderiam estar no descanso que Cristo oferece. Porque, meus irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus, o nosso coração endurece e nós deixamos de acreditar na palavra de Deus. Quando Jesus, e eu gosto muito dessa passagem, quando Jesus lança uma palavra para Pedro: Pedro, vem ao meu encontro sobre as águas. Pedro primeiramente creu na palavra, acreditou no que Cristo tinha falado e estava olhando para o Mestre. E ele desce do barco e vai caminhando sobre as águas até Jesus. Mas os ventos, a tempestade, as circunstâncias em volta de Pedro desviaram o foco dele de Jesus para as ondas, para o vento. O medo entrou no coração de Pedro e Pedro começou a afundar. Da mesma forma é o que o escritor aos Hebreus está falando para a igreja no capítulo 4 e fala para nós hoje. Nós temos uma palavra sobre nós, a palavra de Deus. Nós precisamos crer, confiar, olhar para Jesus e não desviar o olhar dele, porque quando nós nos prendemos às circunstâncias, às coisas, nós automaticamente
temos o nosso coração endurecido, a nossa fé começa a vacilar e nós estamos aí condenados a afundar. Mas, graças a Deus, assim como Pedro clamou: Senhor, me salva, e Jesus foi lá, na mesma hora e colocou de pé, nós ainda esta noite, ainda hoje, podemos clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, Ele virá ao seu auxílio. A igreja aos Hebreus estava sendo profundamente perseguida, e o escritor traz essas palavras de consolo no capítulo 4. Mantenham seus olhos fixos em Jesus, creiam na sua palavra, e vocês serão fortalecidos na sua fé. Amém? Deus nos abençoe. Esse foi o nosso estudo de hoje, né? Domingo teremos aí a nossa programação normal, 9 horas escola dominical dos adultos, às 10 horas dos adolescentes com nosso irmão Luizinho, e às 19 horas culto de louvor e adoração ao nome do Senhor aqui no templo, já presencial. Todos os irmãos estão aí convocados, né, convidados para estar presentes. Nós tomamos todas as medidas, né, de segurança, afastamento, álcool em gel, termômetro, né? Você venha e veja, né? Você só vai acreditar vendo. Venha e veja como nós, né, estamos aí tomando todos os cuidados necessários para receber os nossos irmãos da forma mais segura possível. Venha, cultue conosco no domingo à noite. E lembrando que sexta-feira tem estudo bíblico em Boas Novas. Nós estamos lá na sexta-feira, às 19 horas também, cultuando ao Senhor lá no nosso ponto de pregação, que, graças a Deus, continua firme, né, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite, né? Vamos dar por encerrado o nosso estudo, fechamos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Senhor grande Deus, louvado Senhor e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por esse estudo, obrigado por esses momentos que passamos aqui em tua presença. Que essa palavra, Senhor, de conforto, de consolo, tenha encontrado lugar nos nossos corações. Que nós, Senhor, possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, confiados na sua palavra, e possamos experimentar o descanso e a paz que só o Senhor oferece. Ó Deus, continue a nos abençoar, a cuidar de nós. Cuida, Senhor, da família da nossa irmã Regina, que passa por um momento, Senhor, de separação. Esteja confortando os corações da nossa irmã, Pai, e de toda a sua família nesse instante. E também, Senhor, pedimos as suas bênçãos sobre a vida, né, da nossa irmã Vanessa, nosso irmão Tarles, chegou agora feliz com a chegada da Lorena, Senhor. Que o Senhor continue abençoando aquela família, que eles sejam aí ricamente abençoados, que a Lorena possa aí crescer com saúde na sua presença, e seja mais uma serva do seu reino. Graças te damos por tudo e oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Esse confirma aí, olha. Encerrar.